Na vida familiar, é preciso cultivar a força do amor na família, que permite lutar contra todo o mal que a ameaça. Palavras do Papa Francisco. Como você tem cultivado esta força do amor na sua família? Como podemos cultivar esta força? Olá, meu nome é Antônio Carlos Biló, sou membro da Comunidade Católica Sagrada Família e te convido a fazer esta reflexão comigo neste vídeo da série Ser Família. Seja bem-vindo! Daremos continuidade à reflexão da exortação apostólica Amoris Laetitia, escrita pelo Papa Francisco, que trata sobre o amor na família. E nós estamos abordando o capítulo 4, o amor no matrimônio e na família. No vídeo passado, iniciei trazendo que o Papa Francisco nos aponta as características do amor a partir da Sagrada Escritura, da primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. E nós daremos continuidade, porém, de novo, lendo esta carta para que possa fixar bem no nosso coração esta maravilha e esta riqueza deste ensinamento para nós. E diz assim: o amor é paciente e é bondoso, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, nem leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e suporta tudo. E para nós isto é palavra de Deus, palavra do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. E nós seguiremos, falamos sobre a paciência, a atitude de serviço, e hoje nós continuaremos a partir da inveja. Então, o amor não é invejoso. E aí Papa Francisco ele já define e nos ajuda, para que possamos entender melhor o que vem a ser a inveja. Diz assim: a inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a entrar-nos em nós próprios. Então, olha só, a inveja ela é uma tristeza por não aceitarmos e não acolhermos a felicidade dos outros, o bem do outro. E isso é algo assim que nós temos que tomar um cuidado muito grande na nossa família e lutar contra isto, Às vezes, entre casais, se cria uma disputa por questão de inveja profissional, por questão de alguma situação de talento, Um tem um pouco a mais de talento em determinada coisa em relação ao outro, e isso cria uma disputa, Entre os filhos, muitas vezes, e nós que somos pais temos que tomar cuidado, porque às vezes nós acabamos fomentando esta inveja, até às vezes inconscientemente, tratando melhor um filho do que o outro. Então nós temos que tomar cuidado também para não suscitarmos isso em nossos filhos e no nosso meio familiar. E é bem sério isso, essa questão da inveja. A Sagrada Escritura também nos ensina que a morte entrou no mundo pela inveja. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a paixão e morte na cruz por causa desse pecado da inveja. Então, quanto é importante para nós podermos lutar contra este mal, a inveja. E aonde está a inveja, o amor está seriamente abalado. Também o Papa continua, vai dizer lá, esta passagem da Sagrada Escritura, que o amor não é orgulhoso, e nem arrogante, e nem presunçoso. E aqui também nos indica, que a vanglória do desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante ou um pouco agressiva. Isto é o orgulho, uma vanglória. Nós queremos impressionar os outros. E diz ainda assim, olha que bacana aqui, a pessoa considera-se maior do que é porque se crê mais espiritual ou mais sábia. Então,
às vezes até de fato nós temos um pouco mais de sabedoria, e Papa Francisco diz aqui, né, às vezes até na questão de religiosidade, espiritualidade, nós temos um pouquinho mais de participação, de conhecimento, e a gente acaba sendo presunçoso, arrogante em relação, às vezes, àqueles que estão no nosso meio, no nosso ambiente familiar, né, se desfazendo, desdenhando, e às vezes assim, sendo arrogante mesmo, né, porque a gente conhece melhor, queremos impor. Então, o amor não é assim, né, é uma característica que ela não está de acordo com o amor que nós pretendemos viver na nossa família. Então, também o orgulho, né, é uma forma contrária, uma característica contrária ao amor. Depois, continuando, a amabilidade. A amabilidade é o ser terno, ser dócil, né, é ser agradável ao outro, né, ser amável. Então, também é uma outra característica do amor. E aí, também o desprendimento. O amor, dom de si, né, que é o dom de si, que não procura o seu próprio interesse. Aqui na Sagrada Escritura, em Coríntios, está escrito que não procura o seu próprio interesse. E Papa Francisco traduz traz para nós como um desprendimento. De muitas vezes eu deixar até as coisas que são do meu interesse para cuidar do outro que necessita em nosso meio, em nosso lar, em nossa casa. Isso é muito característico nas mães, né? O quanto a gente percebe que a questão da maternidade, do ser mãe, leva, né, a mulher a se desprender de si mesmo. Em vários momentos, em várias etapas da vida, a gente vê isso bem nítido, né? Quando a criança é recém-nascida, quando fica doente, para poder cuidar daquele que, né, é mais sensível, daquele que está precisando mais, no caso, o filho. Mas isso também não deve ser só na maternidade. Nós também somos chamados a viver, né, a buscar isso em nossas relações familiares. E também o amor não se encoleriza, né? Então, entra um pouco junto com a questão da paciência. Então, a gente falou lá no primeiro vídeo a questão de termos a graça de nos controlarmos, né? E o Papa Francisco coloca aqui que não é uma cólera, assim, às vezes momentânea que nós temos. Não é tanto esta questão, né? Esse impulso que nós temos. Mas o problema é quando nós permanecemos encolorizados, ele diz. Quando nós ficamos só com a cólera, ou permanecemos, né? Temos aí o vício de ser irritados por qualquer coisa e acaba agredindo o próximo que está no nosso lar. Então, é um pouco do que a gente falou da paciência, a gente cuidar para vencer, né, todo o instinto, todo o impulso de cólera, e não deixar que isso agrida o outro. E aí também o perdão, né? Esse é muito importante. Nós podemos lembrar da nossa oração universal, o Pai Nosso, né? A nossa oração primeira como cristãos, e lá nós rezamos, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente se coloca diante de Deus, pedindo perdão porque nós somos fracos, mas também que perdoe aquele que, né, nós ofendemos, que nos perdoe. Então a gente vê que é duas vias, né? É o perdão de Deus e o nosso para o próximo. E realmente essa questão do perdão, ela é muitas vezes uma das coisas que mais agride, né, na família, que mais provoca a desestabilização da família. O Papa diz assim aqui: a verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Então, o que está nos dizendo? Que o perdão realmente, muitas vezes, é um sacrifício, né? É um sacrifício. E nós temos que dar passos, atitudes de perdão. Muitas vezes nós nem conseguimos, né, falar claramente para aquele que está à nossa volta, né, ou seja, para filho, esposa, algum parente no nosso meio familiar, que nós perdoamos. Mas o Papa fala que nós podemos ter atitudes de perdão, né? Fazer alguma delicadeza, né? Fazer algum gesto que demonstra que você está acolhendo aquela pessoa. E lembrando, né, como eu disse no início, a oração do Pai Nosso. Nós também precisamos sempre de perdão, porque nós falhamos. E como é importante a gente perdoar, né, o outro, e principalmente dentro da nossa casa. É um sacrifício, porque perdoar a ofensa daqueles que nós mais amamos exige mais de nós.
Mas é possível, porque Jesus, né, nos amou e nos ama assim incondicionalmente e sempre nos perdoa. E quanto nós falhamos, né? Então lembrar disso, lembrar que Jesus também nos perdoa e quem somos nós para não perdoar? Então é outro item do amor que é muito importante, né? Perdoar, perdoar. Também o Papa fala a questão da raiva, né? Ou seja, da violência interior. E ele diz assim: uma coisa é sentir a força da agressividade que irrompe, e outra é consentir nela, deixando que se torne, né, algo que sempre estaremos tendo. Então essa questão da raiva, que normalmente a gente também, muitas vezes não perdoa por causa disso, né? A gente fica ali, né, remoendo com aquela raiva e não perdoamos. Então é importantíssimo, né, a gente, como a cólera, extirpar essa raiva para que possamos perdoar. E pedir a graça para o nosso bom Deus, né? Rezarmos, pedir a Deus para nos ajudar a perdoar. É como o próprio Papa disse, é um sacrifício muitas vezes, mas nós precisamos viver esta graça. E alegrar-se, o outro item da característica do amor, alegrar-se com os outros, com as vitórias dos outros. Né? Que bom quando alguém na família tem algum êxito profissional, ou seja, qualquer um, né? Diversos tipos de coisas boas acontecem na vida dos nossos familiares, nós também nos alegrarmos com eles, alegrarmos com a vitória do outro. Né? Então, não sentir a inveja, né? A gente volta lá na inveja, não ficarmos entristecidos. E também diz lá a carta de São Paulo, o amor tudo desculpa, tudo desculpa. Olha só, gente, isso é importantíssimo, hein? Tudo, e aqui diz o Papa para nós, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim se destaca-se vigorosamente o dinamismo contra a corrente do amor, capaz de enfrentar qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Então, a desculpa em meio a tantas coisas que ameaçam a vivência do amor, é uma coisa que nós precisamos atrelado ao perdão. Tudo desculpa, né? Diante dos erros ou das contrariedades a partir do outro em relação, né, a alguém da família, a gente promover a graça de desculpar aquela pessoa já de imediato, não julgar. E ainda enriquece aqui o Papa, né, esta reflexão. Os esposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro, procuram mostrar mais do lado bom do cônjuge do que das fraquezas e erros. Então, olha só, né, a gente não fica falando mal do nosso familiar para outras pessoas. Né? Que triste quando é isso, encontra um casal e um fala mal do outro para pessoas de fora. Muito triste isso. Então o amor tudo desculpa. O amor convive com a perfeição e com a imperfeição. Desculpa e sabe guardar silêncio perante o limite do ser amado. Então o amor desculpa e sabe guardar silêncio perante o limite do outro, né? Então, ter essa atitude de tudo desculpar. E continua, o amor tudo confia. Outra abordagem para nós aqui. É precisamente esta confiança que torna possível uma relação em liberdade. Então, confiar. E ele diz aqui na conclusão desse parágrafo, uma família onde reina uma confiança sólida, carinhosa, e aconteça o que acontecer, sempre se volta a confiar. Permite o florescimento da verdadeira identidade de seus membros, fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano, a falsidade e a mentira. Então, promover a confiança, né? Onde ela reina uma sólida e carinhosa vivência de amor. O amor tudo espera, né? Tudo confia, tudo espera. Indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar. Sempre espera que seja possível um amadurecimento, um inesperado surto de beleza. Né? Então, a esperança indica que nós acreditamos que aquela situação, ou às vezes aquela atitude daquele familiar, aquela condição, pode mudar. Né? Nós esperamos. Então, cristãos são homens e mulheres, pessoas de esperança. O amor tudo espera. E, para finalizar, o amor tudo suporta, né? Tudo suporta. E olha aqui a riqueza para nós também.
é manter-se firme no meio de um ambiente hostil. Não consiste apenas em tolerar algumas coisas incômodas, mas é algo de mais amplo, uma resistência dinâmica e consistente, capaz de superar qualquer desafio. É o amor que, apesar de tudo, não desiste, mesmo que todo o contexto convide a outra coisa. Então, mesmo diante de tantas contrariedades que nós temos com familiares, nós não desistimos, né? É o amor que tudo suporta, não entrega os pontos, né? Luta, pede a força para Deus. Lógico que precisamos, acima de tudo, a força de Deus. Pede a força para Deus para que você suporte essa situação familiar. E aqui uma aspas importante também que o Papa ele faz aqui, ele traz, né, uma situação de pessoas que sofreram agressões no seio familiar e mesmo depois de se afastarem, né, da pessoa agressora, elas continuam querendo o bem dessa pessoa. Né? Então acontece muitas vezes de chegar num ponto em que a coisa, vamos dizer assim, fica tão feia que acaba se afastando, né, ou separando um do outro, mas não querer mal. Tudo suporta. E até ele diz aqui que em determinadas situações, né, essa pessoa que deu causa a uma separação, ela passa por situações difíceis, a outra que sofreu as agressões acaba ajudando. Então, o amor tudo suporta, né? É constante, é perseverante. Então, aqui nós chegamos ao fim dessas reflexões breves, mas de uma riqueza muito grande. Então, pegue lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, e no próprio documento Amores Letícia. Que bom você poder refletir e rezar um pouco sobre isso. Deus te abençoe, né? E que a Sagrada Família ajude-nos a viver cada vez mais o amor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.